aula da disciplina de Artes 2, conhecendo as artes e sua relação com o homem e a sociedade. Vamos discutir nesse primeiro momento as definições de arte, a relação entre a arte e a beleza e a arte enquanto linguagem. Vamos refletir também sobre o binômio arte-natureza e sobre as diferentes linguagens artísticas, além de compreender a arte como um elemento importante na escola e que não se pode fundamentar apenas em questões terapêuticas. É uma questão de ensino e aprendizagem. Para começarmos, vamos a uma pergunta. A arte pode ser definida? Embora existam inúmeras discussões sobre a arte e sua definição há milênios, é possível perceber que em muitas culturas não há uma preocupação em definir a arte, para não trazer distorções de interpretação. A palavra arte é amplamente utilizada sob os mais diferentes sentidos e objetivos. Nossa sociedade tem exagerado em seu uso, quando usa o termo para dar significado a ações do cotidiano, como por exemplo a frase "a arte de viver" ou "a arte de ser feliz". Nesses casos, a arte representa algo quase inatingível, de difícil realização. Mas nossa preocupação aqui não é com este sentido da palavra arte. Muitos também valorizam e colocam a arte em um espaço privilegiado, como se a arte fosse para poucos, algo caro, inundado pela lógica da sociedade de consumo, pelas regras de mercado. Que de fato é se pensarmos na arte como um produto dentro de um mercado específico. Mas o que é a arte? Existe uma única arte? E de que arte queremos falar? É muito difícil obter um consenso sobre definições de arte, pois elas são constantemente recriadas, acompanhando as mudanças da sociedade e suas novas concepções acerca do homem e do mundo. Sendo assim, podemos dizer que o conceito de arte e seus sentidos se modificam ao longo do tempo. A arte está sempre ligada à sociedade e à expressão humana, mas não é sinônimo de verdade, pois está relacionada com o mundo subjetivo. Não resume o mundo apenas ao que existe e carrega a pessoalidade do artista e, ao mesmo tempo, as concepções de mundo do seu tempo. As criações artísticas podem ter caráter expressivo, conceituais, comunicativos e muitos outros elementos envolvidos no processo criativo, como domínios técnicos e tecnológicos, linguagem, pesquisas estéticas, conceituais e ou experimentações. Em muitos trabalhos, o artista expressa aspectos da própria vida. Nesta imagem, vemos a obra O Manto da Apresentação, do artista Arthur Bispo do Rosário, que ele bordou por 30 anos enquanto esteve internado em hospitais psiquiátricos. Um manto que deveria vestir no dia do juízo final. Nesse caso, é possível relacionar a arte com a vida do autor. Alguns autores definem então a arte por suas características estéticas, outros pela singularidade da obra, outros ainda por seus elementos criativos, ou ainda por conceitos. O que identifica a arte de forma geral são as relações entre artista, trabalho e público. A arte faz pensar e provoca diferentes reações, como prazer, choque, medo, reflexão ou admiração. Um exemplo é a obra do artista francês Marcel Duchamp, expoente do dadaísmo, chamada A Fonte. Há 100 anos essa obra mudou o entendimento da arte como fazer e até hoje nos impressiona. A produção artística pode possibilitar essa sensação, ampliar o olhar e gerar novas formas de enxergar a realidade e refletir sobre ela. Você deve estar se perguntando, mas o que é arte afinal? Ainda não respondemos, certo? Na verdade, trouxemos mais dúvidas e é exatamente isso que precisamos provocar nos alunos. Estimular reflexões sobre as linguagens artísticas tão pouco exploradas no contexto da escola. Se não podemos trazer uma resposta definitiva que descreva a arte, podemos encontrar referências de quem produz arte. Afinal, a arte é uma criação humana. É preciso compreender essas diferenças. Ainda que chamemos o pôr do sol um espetáculo da natureza, ele não foi criado por humano. Na verdade, é um fenômeno natural, assim como uma bela cachoeira ou uma árvore florida.
são manifestações da natureza, belíssimas, mas não são arte. Essa admiração pelas belezas naturais, na verdade, é um processo de ressignificação, já que enquanto humanos temos a exclusividade de apreciar um fenômeno natural de forma estética. Com relação à pergunta, quem produz arte? Aí a resposta é simples. O homem é capaz de produzir arte. Todos podemos ser artistas. Vamos a mais uma pergunta. A arte deve ser bela? Bom, o homem produz cultura e a arte é um dos seus componentes. Entretanto, a ideia de cultura não é imutável e se configura como uma resposta dada aos acontecimentos que marcam as mudanças nas condições de vida da história dos acontecimentos. Raymond Williams apresenta 3 pontos de vista diferentes da relação da arte com a sociedade. No primeiro, enfatiza a relação de suas características com a vida comum. Coloca a arte como elemento presente nas tarefas e ações do dia a dia. O segundo ponto é uma espécie de emancipação da arte da vida comum, no entendimento de seu valor apenas em si mesma. A arte assume uma condição especial e uma instância superior. E no terceiro, identifica-se um retorno à conciliação da arte com a vida comum, discussão que tem a palavra comunicação como elemento articulador. Ao procurar compreender a complexidade da relação do homem com o universo artístico, desmistifica-se o fato da arte ter apenas o compromisso com a beleza. É preciso ampliar o entendimento de uma criação que se justifica muito além do caráter decorativo. O que caracteriza a arte é seu processo e intenção artística, não precisa ser bonita. Comumente, ao falar da arte, muitas pessoas evocam os sentimentos, e é preciso compreender essa ligação que existe entre a arte e o que sentimos. Porém, não se produz arte apenas a partir de sentimentos. É preciso conhecimento e domínio técnico. E vamos a mais uma indagação. Será que a arte é uma linguagem? Sabendo que não há um consenso sobre esse tema, vamos considerar a arte uma forma de linguagem distinta da verbal. Suzanne Langer e Ana May Barbosa reforçam essa forma, quando consideram o discurso artístico um entre os 3 principais discursos humanos, seguido do verbal, oral ou escrito, e do discurso científico. E quais seriam as linguagens artísticas? Em diferentes épocas e sociedades existiram categorias de classificação, como por exemplo, o cinema, que lá em 1912 recebeu a classificação como sendo a 7ª arte. A expressão foi criada pelo crítico de cinema italiano Ricciotto Canudo. Para ele, arquitetura, escultura, pintura, música, dança e poesia eram as outras 6, seguindo a classificação proposta por Hegel em sua obra Estética. Essa classificação variava em determinados períodos. Por exemplo, na Antiguidade Grega eram 9 artes. Foi durante o classicismo que a expressão belas artes reuniu arquitetura, escultura, pintura e gravura, mais tarde denominadas artes plásticas, que mais tarde passou a ser substituída pelo conceito de artes visuais. E, finalmente, a definição das artes cênicas, incluindo a dança e o teatro. E a partir dessas classificações de linguagens, temos as sublinguagens. Por exemplo, a dança tem várias sublinguagens, como balé clássico, dança contemporânea, sapateado, dança de rua. E ainda temos o artesanato, considerado um sinônimo da arte, mas que se diferencia dela pelo modo de produção. Como podemos ver, existem diversas linguagens artísticas que são reagrupadas de acordo com os valores e modelos de cada sociedade em diferentes épocas. Por isso, é fundamental entender a relação entre a obra de arte e o momento histórico em que foi produzida. Lembrando que o olhar será diferente em cada época, ainda que a obra de arte seja a mesma. As reflexões sobre as mudanças históricas da produção artística possibilitam que se evite uma simplificação da função da arte. A arte pode ainda ter relação com avanços técnicos e científicos da sociedade na qual é produzida. Será que as artes visuais foram influenciadas pela descoberta dos processos fotográficos de fixação de imagens? A resposta é sim.
Com a descoberta da fotografia, por volta de 1840, vieram as mudanças significativas no campo da arte, nos seus sentidos e paradigmas. Essa invenção revolucionou o modo como o homem se apropria e dá sentido ao mundo que o cerca. Mas a arte não é elemento redentor ou a solução para resolver os diversos problemas dentro da sociedade, especialmente quando falamos de escola, porque neste caso temos que nos atentar à aprendizagem. Por exemplo, quando utilizam da música clássica na educação infantil para acalmar as crianças. Sim, há músicas que auxiliam nesse propósito, mas essa é a exclusividade da música clássica? E quando usam música para desenvolver o pensamento matemático? Isso é simplificar a arte da música clássica, transformar as obras em possibilidades de resolver questões alheias ao universo artístico é equivocado. Os benefícios até existem, há uma relação com essa linguagem, mas não deve ser o único objetivo. Apesar de ser comum encontrar nas escolas projetos que têm o objetivo de ligar o ensino da arte aos mais variados benefícios, como aumento da criatividade, desenvolvimento motor e afetivo, é importante que os profissionais da educação entendam a arte como elemento formador, não simplesmente como técnica terapêutica. O ensino de arte envolve muita coisa. O ensino de arte envolve o conhecimento da arte. E o conhecimento da arte inclui técnica, inclui linguagem, inclui expressão e inclui um conhecimento que a humanidade construiu em relação à arte dentro da história da humanidade, né? Então, envolve diversas possibilidades que são múltiplas, desde de formas diferentes de arte, como o teatro, a música, as artes visuais, a dança, e essas possibilidades vêm crescendo, porque no movimento da história, a arte ela se modifica e ela também renova-se, ela descobre outras possibilidades, como descobriu a fotografia, o cinema, ou a videoarte, a performance, e hoje com as novas tecnologias, com os computadores, a arte também envolve também outras tantas mídias. Então a arte ela é um conhecimento que ele vai se multiplicando e ele é, de certa forma, um retrato da sociedade que constrói. Então a arte leva a conhecer melhor a história da nossa sociedade, a história de outras culturas, nos coloca em contato também com outras culturas, com a diferença, e ao mesmo tempo ela faz com que a gente possa entender um pouco mais sobre a nossa própria Constituição, sobre a nossa história, né? Então a arte ela vai muito além de um trabalho manual na escola ou de um teatrinho na escola, né? A arte ela envolve também um conhecimento que envolve uma forma de falar sobre alguma coisa, ela envolve linguagens, né? A gente não pode nem falar que seja a linguagem, porque a arte envolve múltiplas linguagens. Então, esse é um conhecimento que leva não só a um conhecimento da história, um conhecimento da nossa sociedade, o nosso autoconhecimento, porque envolve expressão, linguagem, comunicação, mas também ela envolve essa cultura que nós todos temos direito de conhecer, né? E leva também a conhecer aquilo que é diferente. Então ela vai muito além do que se entende hoje quando se fala em arte e se fica preso a algumas categorias antigas como a pintura, a escultura, que são manifestações da arte, mas que hoje a arte vai muito além disso, né? Então a arte ela leva também a nossa possibilidade de nos comunicar melhor com o mundo e de ler o mundo de uma forma muito mais crítica, conhecendo essas possibilidades de leitura, né? O ler não no sentido da leitura das palavras, mas o ler no sentido de entender as imagens, entender a música, entender o teatro, entender as manifestações que o homem desde sempre usou para se comunicar e para falar sobre o seu tempo. E a nossa aula termina aqui. Anotou tudo? Bom, agora você deve rever esse conteúdo lá no seu caderno pedagógico e cumprir as atividades propostas para o seu rendimento, certo? Bom trabalho!